Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ministrar a palavra de Deus aqui nesta manhã. Isso é uma honra. Eu quero agradecer a Deus pela vida desta igreja, pelo apóstolo Roberto, sua casa, sua família. É muita bênção. É o aniversário do Mirave, próxima semana, e eu estava lembrando aqui que já tem alguns anos que eu tive a honra de ministrar nesse período aqui também, não foi, apóstolo? Teve um tempo que, uns anos atrás, a gente estava aqui. E hoje nós estamos aqui, e estamos aqui numa missão, cumprindo um chamado de Deus, nós cremos assim. E essa igreja que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, com tanta honra, que Deus recompense isso na vida de todos vocês, meus queridos. Eu sei que tem alguns discípulos lá do Brasil estão já assistindo, participando do culto, porque ele está sendo transmitido. Então eu quero transmitir aqui um abraço para todos os discípulos lá do nosso ministério, o MIBA, Ministério Internacional Batista do Avivamento. Quero dar uma palavra a esses discípulos, a esses líderes, a equipe pastoral, e dizer que eu confio em cada um deles, e eu creio na conquista do nosso alvo para este ano. Seremos 1000 em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Obrigado pela água. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, é um texto muito conhecido, o Vale de Ossos Secos. E nesse texto, eu quero ministrar sobre a dinâmica de um avivamento espiritual. Eu quero falar sobre avivamento espiritual à luz desse texto. O profeta Ezequiel é um dos profetas maiores, e é maior no volume do seu livro, das suas profecias. E o profeta Ezequiel, enquanto você encontra o texto aí, vai acompanhando já a leitura do capítulo 37, você vai lembrando algumas coisas do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele recebeu um chamado de Deus para profetizar quando ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. E ele foi um dos profetas que enfrentou muita resistência, muito sofrimento para desenvolver o seu ministério, mas ele foi fiel até o fim. É linda a profecia de Ezequiel e como ele trouxe esperança para Israel num tempo muito difícil. Deus usou o profeta para trazer uma mensagem de avivamento e de esperança para o seu povo. Diz o texto a partir do verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém. Glória a Deus. É um texto muito conhecido. Eu li o início desse capítulo para você já ir lembrando, quem conhece, e quem não conhece vai passando a conhecer agora. O ministério do profeta Ezequiel, ele começa
no meio dos cativos da Babilônia. Ele devia ter uns 25 anos de idade quando foi levado para o cativeiro. Ele era de família sacerdotal, mas ele ainda não tinha recebido da parte de Deus o chamado para o ministério profético. E Deus então, lá na Babilônia, quando ele foi levado junto com Daniel, só que Daniel foi lá para viver na corte, e Ezequiel foi viver no meio do povo, num vilarejo mais distante do centro da capital, vamos dizer assim. E no meio daquele povo cativo, Deus levanta Ezequiel com uma mensagem. E Deus fala para ele e diz: Ezequiel, olha, o seu ministério vai ser muito difícil. Você vai profetizar um povo de cabeça dura, de dura cerviz. Mas você não tema eles. Fale aquilo que eu ordenar. E Deus usou a vida do profeta Ezequiel para trazer esperança a Israel, para trazer um ânimo novo, para fazer com que o povo não desistisse da sua fé. Porque as dificuldades que envolvia aquele momento na história de Israel eram enormes. Não tinha chance aos olhos humanos de Israel retornar a ser uma nação. Essa que é a realidade histórica, e Deus usa o profeta Ezequiel para trazer essa mensagem de ânimo. O profeta Ezequiel é um dos privilegiados, teve uma visão do Senhor. Ele tem uma visão e ele vê 4 animais, 4 seres. É a mesma visão que João, lá no Apocalipse, no capítulo 4, vai ter. É o Senhor falando com João e foi o Senhor falando com Ezequiel. Então Ezequiel é um dos livros mais citados no Apocalipse. Então a experiência de Ezequiel, e ele trabalha junto com Daniel, ainda que eles não estivessem perto geograficamente, mas estavam na mesma época. E Deus, para cuidar do seu povo, deixou o profeta Jeremias. Jeremias lá no meio dos que ficaram em Jerusalém. Então Jeremias cuidou daquele povo que ficou, que não foi levado cativo, e Ezequiel cuidou dos que foram cativos. E Deus colocou Daniel na corte. Olha como Deus trabalha debaixo de uma estratégia. Quero dizer para você, meu querido, quando Deus trouxe você aqui para a América, Deus tem uma estratégia. Ainda que você não consiga enxergar hoje, agora, mas lá na frente você vai ver a mão do Senhor conduzindo cada momento da sua vida. Ainda que tenhamos que enfrentar muitas dificuldades, mas Deus não vai nos deixar sozinhos. Quem crê nisso aí? Dá um aplauso a Ele aí, ó. Eu quero falar sobre avivamento porque a única esperança para Israel era um milagre do avivamento. E Deus mostra isso para Ezequiel quando leva ele numa visão e faz ele caminhar no meio do vale de ossos secos. Só um milagre para fazer reviver aqueles ossos que eram o exército, a casa toda de Israel. Era essa a situação. Falar de avivamento numa terra de avivamento é bom, porque nós temos todo um contexto histórico para falar de avivamento. Os Estados Unidos, ele começa como resultado de um avivamento espiritual que aconteceu lá na Inglaterra. Você sabia disso? E no ano 1620 é que chegam aqui os peregrinos. Eles chegam aqui porque eles já estavam observando lá na Inglaterra uma decadência espiritual. E eles não queriam viver mais aquilo. Então eles procuraram uma nova terra e vieram para cá. Fundaram a nação debaixo da palavra de Deus. Então nós estamos vivendo numa nação formada pela palavra. Ainda que com dificuldades, com problemas, com questões teológicas, porque eram os puritanos que chegaram aqui. Então eles eram calvinistas, criam na predestinação da salvação para aqueles que Deus havia escolhido. Então essas questões a gente vai administrando e vai vencendo, mas o fato é que os Estados Unidos foi formado em cima da palavra. E nós estamos vivendo numa região que experimentou um dos maiores avivamentos. Então falar de avivamento por aqui é animador até.
E eu diria que a cada tempo Deus vai trazendo um avivamento a esta nação. Por isso que Eclesiastes no capítulo 3 diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu quero dizer, há tempo para um avivamento. E acrescento, está chegando um grande avivamento espiritual nesta nação. Eu sinto esse cheiro no ar de avivamento. E digo mais, este avivamento virá por aqueles que estão vindo do Brasil. Quem crê nisso aí? Quem crê nisso? É este povo que vai trazer avivamento a esta nação, como pagamento pela missão cumprida pelos americanos lá no Brasil. Quem crê nisso? Olha só, eu comecei a parar para pensar e ver isso. Então o avivamento ele segue uma dinâmica. Tem uma estratégia de Deus e tem um tempo oportuno para isso. Quando começa a decadência, que a gente imagina, agora acabou tudo, aí entra Deus. Deus é assim. Quando a gente pensa que está tudo perdido, que não tem mais jeito, é a hora de Deus agir. Porque Deus só gosta de agir nessas horas. É nesse momento. Se prepare para o agir de Deus na sua vida, meu querido. Se você está perdendo a esperança e hoje Deus está falando ao seu coração, olha, não perca a esperança, porque eu vou agir. Quem crê nisso aí? Enche o seu coração de esperança. Eu quero que nesta manhã, quando você sair daqui, você saia com o seu coração cheio de esperança, de que Deus vai realizar o seu milagre. Tem alguém aqui para crer nisso? Se expresse aí, ó. Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus aí. A dinâmica do avivamento, segundo o texto de Ezequiel 37, vai começar primeiro por uma visão correta da situação espiritual. Então, quando Deus pega Ezequiel, que está lá na Babilônia, mais de 1000 quilômetros de distância, e faz com que... Aí vamos administrar as fofocas entre os irmãos, vamos administrar as preferências, agrada um, agrada outro, faz o quê e não faz. Não porque o irmão não me cumprimentou, não porque eu não gostei do culto, eu não gostei da mensagem, eu não gostei de... Tem alguma coisa errada. É o mundo caminhando para o inferno e a igreja, vamos adorar aqui, gente, o negócio é assim. Aí começa, está perdendo a noção. Parece Roma, já que as irmãs chegaram de Roma, Nero mandou tocar fogo em Roma, exatamente na ala onde não tinha cristãos, que era para acusar os crentes. E aí, enquanto o povo se mobilizava e as autoridades queriam apagar o incêndio, Nero marcou uma reunião com o Senado inteiro. Vem aqui para uma reunião. E Roma pegando fogo. E aí ele junto e disse, tem uma coisa muito séria para discutir aqui. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? E aí começaram a discutir. E o Senado reunido para discutir quantos anjos cabiam. E Roma pegando fogo. É o povo indo para o inferno. E a igreja parece que não está nem aí, nem vai chegando. Quem quiser venha, quem não quiser, tchau, e é assim mesmo. Mas não é assim mesmo. Tem alguma coisa errada. É a igreja parecendo a igreja de Laodiceia. Rico estou, abastado, não preciso de mais nada. Estou muito tranquilo aqui. E diz o Senhor em Apocalipse 3,17, e você, igreja, parece que não sabe, que é cego, pobre e nu. E diz, rogo que você venha comprar de mim, passar pelo ouro, pelo fogo, para ser refinado. Está lá o texto. E depois vestir vestes brancas, que é para se santificar. Está lá o texto em Apocalipse 3,17, depois o verso 18. A igreja precisa e deve mesmo se preocupar com algumas questões administrativas, com as questões eclesiásticas, mas a igreja não pode esquecer do seu grande chamado e missão aqui na terra. A igreja foi colocada aqui para cumprir a grande comissão. E no dia que a igreja não cumprir mais isso, ela deixa de existir ou não tem mais finalidade alguma no seu propósito. E parece que a igreja está dormindo, a igreja precisa e deve mesmo
se preocupar com essas questões de avivamento. Precisamos enxergar, perceber o caos espiritual em que nos encontramos, pois enquanto isso não acontecer, não buscaremos avivamento. Deu para entender isso? Então, se Deus não pegasse na mão de Ezequiel e mostrasse os ossos sequíssimos, talvez Ezequiel não entendesse, nem Israel entenderia a necessidade de um avivamento. Como é que está a igreja? Tem pecado no meio da igreja, fornicação, adultério, bebida, práticas homossexuais. Ah, mas a igreja não pode falar disso, nem pode falar de pecado, porque senão as pessoas saem da igreja. Tem que ter muito cuidado. E aí começam os escândalos. E mais escândalos. E pedofilia. E aí? O que está acontecendo com a igreja? E as pessoas vão perdendo o interesse. É difícil. Eu tenho observado o ministério pastoral aqui nos Estados Unidos, no meio dos imigrantes. E eu ouvi de um pastor dizendo, olha, pastorear nos Estados Unidos é muito difícil. É muito difícil, pois os imigrantes, eles chegam lá do Brasil e eles querem ter a sua igrejinha que tinha lá no Brasil, aqui. Aí cada um tem a sua preferência. Ah, eu gosto daqueles hinos. Ah, e se a igreja não botar aqueles hinos? Aí vem o pessoal de Minas Gerais, tem mineiro aqui. Aí vem o pessoal de Goiás. Aí vem o pessoal de Brasília. Aí vem o pessoal de onde mais? Paraná, São Paulo, Bahia. Ó, tem nordestino aqui, gente. E aí? Como é que faz? Aí o pastor vai ter que se virar. O líder do louvor deu seus pulos. Mas não é assim que tem que ser. Não dá para trazer a igreja do Brasil para cá. Porque a igreja aqui tem uma outra chamada, uma outra visão. E os imigrantes precisam entender isso. A igreja para o imigrante é uma igreja de transição? Ou é uma igreja que quer alcançar essa geração? A igreja tem que escolher o que quer. As crianças estão nascendo aqui nos Estados Unidos. Os filhos estão crescendo aqui nos Estados Unidos. E eles têm que aprender a língua. E não dá para ficar confundindo a cabeça dos meninos. E eles não vão ficar na igreja de imigrante, porque ele não se sente um imigrante mais. Ainda que o pai e a mãe briguem dentro de casa e dê o seu jeito, mas eles vão crescer. E essa geração vai perder os seus filhos. A igreja tem um desafio, não é, apóstolo Roberto? E tem que pensar essas questões. Precisamos dessas crianças que estão crescendo. E queremos que essa igreja seja influente nessa sociedade. Mas como ela será influente nessa sociedade só para imigrantes? Quantos americanos vão entrar aqui? 1, 2, 3, o irmão Jack aí, que beleza, uma bênção. É um sinal profético de Deus aqui mostrando para a gente. E a gente está... E agora, o que fazer? Trabalha para o imigrante? Ou faz a igreja para cumprir um propósito no meio dessa sociedade? E a igreja fica... E agora? Que tal o culto inteiro só em inglês? Música só em inglês. Vocês já viram os adolescentes como têm dificuldade de falar o português? E eles ficam meio que acanhados porque eles vão falar errado e eles não querem pagar mico. E eles preferem falar o inglês. Solta eles no inglês. Solta eles para trazer os amiguinhos aqui para ouvir o culto tudo em inglês. Bota essas músicas todas em inglês. Deixa o fogo descer aqui, que esses americanos estão precisando é disso, gente. Mas como trazê-los se a igreja toda só fala português? Apóstolo Roberto, me desculpe, mas eu preciso falar essas questões, porque eu quero levar a igreja à reflexão. Pense em tudo isso. Pense. Nós estamos numa situação desafiadora. A igreja precisa entender essa realidade. E aí ela será uma igreja influente no seu meio.
Ela será uma igreja influente. E a igreja vai ter que acordar para saber que vai para o inferno não só imigrante, mas vai americano também. Pasmem, eu li sobre um instituto de pesquisa Lifeway, aqui dos Estados Unidos. E ele fez uma pesquisa no meio dos evangélicos. 45% dos evangélicos não acreditam que o inferno existe. 45% dos crentes dizem que não existe inferno. Você já pensou o que é isso? A metade mais um pouquinho acredita que tem inferno, mas quase a metade diz, eu acho que não. Não, Deus é amor, não vai deixar ninguém para o inferno. Se a igreja se deixar contaminar por essa doutrina, Satanás vai levar vantagem. Porque enquanto você não acreditar que existe inferno, e que sem Jesus a pessoa vai para o inferno, ainda que essa mensagem seja desagradável, mas a gente tem que entregar. 90% acreditam no céu. Aí o céu, eu creio no céu. O céu tem 10% que nem no céu acredita. E você crê que existe inferno? Você crê que alguém sem Jesus vai mesmo para o inferno quando morrer? Você acredita mesmo, de verdade, nisso? Deixa eu fazer uma pergunta mais que vai incomodar mais ainda. Se você morresse hoje, você tem certeza que você ia para o céu? Eu vou perguntar de novo para você pensar. Se você morresse hoje, você tem certeza que você ia mesmo para o céu? Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Aqui, levanta a mão assim, ó. A mensagem de avivamento começa quando a gente crê em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a mensagem de avivamento começa também quando a gente acredita que existe um inferno. Nessa mesma pesquisa, 48% dos crentes, só 48%, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. 52% diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mais da metade dos crentes não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem crê que essa palavra aqui, a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê nisso? Ela é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo vem sentar do lado para ler com a gente e explicar coisas que a gente não entende. Isso é a palavra de Deus. Nós não podemos perder o norte, que é a palavra, que vai nos guiar. Agora, pasmem, viu? 19% dos evangélicos acreditam que existe outro caminho para ir para o céu, que não é Jesus. 19% acredita que tem outro caminho que pode levar a pessoa para o céu, que não é Jesus. João 14, hoje foi lido o texto de João 14, no verso 6, diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem crê nessa palavra aqui? Quem crê de verdade nessa palavra aí? Só existe um caminho: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Talvez você diga assim, mas não é possível, o apóstolo vai querer ensinar doutrina bíblica para a gente aqui. Eu quero ensinar a coisa mais simples e elementar, para reafirmar essa doutrina, para a gente não perder de vista quem nós somos diante do Senhor. Somos o povo da palavra. Cremos na palavra. Cremos em Jesus Cristo como o único caminho que vai nos levar até o céu, até o Senhor. E cremos que o homem é livre para escolher entre céu e inferno. É livre. Deus nos criou com livre arbítrio. Quem quiser. Quem não quiser, fica à vontade. Mas quem quiser, tem que ser por Jesus. Dá um aplauso a Jesus por isso. A dinâmica do avivamento vai passando por isso. É Deus falando com Ezequiel, mostra a realidade e diz só um milagre para restaurar Israel. Só um milagre. A essa dinâmica de avivamento vai e nos diz, Deus faz milagre. Cremos que é possível acontecer um milagre.
do avivamento. Quem crê que é possível acontecer um avivamento? Quem crê que é possível um avivamento espiritual? Olha, numa igrejinha lá no Alasca, estava reunido num culto de oração. O povo lá adorando, grupo pequeno, muito frio, e eles estavam orando por avivamento. De repente, veio um vento impetuoso dentro daquela igrejinha e fez um barulho enorme. O rapazinho que estava cuidando do som correu lá para o som e foi tentar regular o som. E o pastor, vendo o barulho, que não conseguia mais falar, dizia: desliga! Desligaram o som todo. Mas Deus, para mostrar que é Deus, o som continuou gravando o barulho do vento e ficou provado que houve uma mudança e algo especial aconteceu ali naquela manhã. Quando aquelas pessoas saíram do lugar, começaram a visitar os amigos, parentes, pescadores e falando de Jesus, e as pessoas se convertendo, abandonando os pecados, pararam da bebida e todo aquele vilarejo foi para dentro da igreja adorar o Senhor. Não cabia de tanta gente para participar do culto e adorar o Senhor. Sabe o que é isso? Avivamento espiritual. Tem alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Por isso que Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes. É possível Israel voltar a viver, Ezequiel? Deus perguntava a Ezequiel, e Deus disse: Ezequiel, você sabe o que são todos esses ossos espalhados aqui? É toda a casa de Israel. E eu pergunto a você: é possível essa nação reviver? Olha aí. Ezequiel, Senhor, tu sabes. É possível nascer uma nação num dia? Pode perguntar isso para qualquer pessoa, eles vão dizer: não, não tem a mínima chance. Pois é, no dia 14 de maio de 1948, do jeito que diz o profeta Isaías no capítulo 66, último capítulo da profecia dele. Isaías falou 650 anos antes de Jesus. Aí veio Jesus, a profecia continuou lá. Aí quando chega em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, poder-se-ia formar a nação em um dia? Por acaso isso é possível? Diz Isaías no capítulo 66. E Deus fez o milagre. Quer ver o texto? Literalmente, eu vou ler exatamente como está no texto. Isaías, estou de olho no tempo e não vou ultrapassar o horário, senão o apóstolo Roberto não me chama mais. Isaías 66 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Verso 8. Quem viu coisa semelhante? Pode, por acaso, nascer uma terra ou uma nação em um só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Gente, não tem como você argumentar teologicamente, hermeneuticamente, você não tem como você inventar e dizer: não, isso é uma coincidência. Que coincidência é essa de uma nação nascer num único dia? Aí a ONU se reúne em um dia, bate o martelo e decide: nasceu a nação de Israel em um só dia. E está lá Israel, para quem quiser ver, restaurado, recuperado, uma nação poderosa. Dá um aplauso ao Senhor aí, meu irmão. Se alegra aí, ó. É possível uma nação ser transformada por um avivamento? É possível uma nação ser transformada por um avivamento? Os historiadores falam da Inglaterra do século XVIII. Fala da Inglaterra do século XVI, século XVII, quando começa a igreja a se mover, porque a Inglaterra começa a entrar numa decadência espiritual. Os puritanos saem em 1620, vêm para cá para fundar essa nação. Inglaterra continua em declínio,
e descendo, e chega um momento no ano 1750 que a Inglaterra entra na pobreza e miséria, com bêbados pelas ruas, drogados, que é dependentes do álcool, com uma nação empobrecida, com o pecado incomodando e o pecado acabando com a igreja, ao ponto do império, do rei interferir na igreja e tirar bispos, porque estavam envergonhando e ninguém suportava mais o pecado deles. Assim era a situação da Inglaterra. E Deus fez um milagre. Levanta um avivamento espiritual naquela terra tremendo. Esse avivamento vai repercutir até no Brasil. Quando a Inglaterra bate o martelo numa decisão entre os deputados lá e diz assim: não compraremos nenhum produto produzido por mão de obra escrava. E o Brasil tem que acabar com a escravidão lá. Porque senão não vendia mais o açúcar, não vendia mais o café e tantos outros produtos. Resultado de um avivamento. A Inglaterra chega a dizer: ninguém pode explorar o seu semelhante. Avivamento, gente. É avivamento. E Deus usou homens para trazer esse avivamento. Você acha que ele usou a igreja? Não. Não foi a igreja que trouxe avivamento, porque esses pregadores não eram autorizados a subir nos púlpitos daquelas igrejas. Eles tinham que pregar na rua se quisessem, porque aquela mensagem incomodava o clero, o alto clero, porque denunciava o pecado. Você já pensou? Olha a situação em que a igreja chegou. E a igreja vai declinando, vai caindo cada vez mais. E aí Deus começa a usar homens como, você já ouviu falar de John Wesley? Você já ouviu falar de George Whitefield? Quando George Whitefield começou a pregar, a notícia chegou no alto clero. E diz: ó, tem um pregador lá que está denunciando o pecado de todo mundo aí, ó. Mas não se preocupe não, porque não tem ninguém para escutar ele na igreja. Porque as pessoas não estão indo mais nem para os cultos. Esfriaram. Tem gente perdendo o culto por qualquer motivo. E disseram: deixa ele falar, porque não tem ninguém para ouvir não. Vai ter uma meia dúzia, ninguém vai mais nem para a igreja. Já pensou? Que coisa? A igreja precisando de um avivamento. E Deus levantou 12 homens. Esse número, eu fiquei pesquisando esse avivamento e digo: não é possível. Por que 12? Deus levantou exatamente 12 homens. Não vou ler todos os nomes aqui, mas se você pesquisar, você vai ver lá. E a Inglaterra se levanta num avivamento, se torna a principal, a maior nação do mundo da época. Avivamento numa nação. Acabou com a pobreza, acaba com as drogas, as bebidas, crentes na jogatina, crentes na prostituição. E começa todo mundo a se arrepender dos seus pecados e chorar e voltar para o Senhor. Nós estamos vivendo numa terra de avivamento. Essa região toda foi tocada por um avivamento. George Whitefield chegou por aqui para pregar esse avivamento também, meu irmão. E aí essa nova Inglaterra começa a experimentar também avivamento. O mais conhecido talvez seja da Rua Azusa. No ano 1906, um pequeno grupo começa a orar, manda uma carta lá para o Reino Unido dizendo: ó, está havendo avivamento aí, ora pela gente. E aí a igreja, segunda igreja batista em Los Angeles, chega para aquele grupo e diz: nós não queremos saber desse negócio aqui. Vocês estão falando em língua, sei lá o que vocês estão orando, pedindo isso. Aqui a gente não concorda com isso. Não faz parte das nossas doutrinas. E expulsou o grupo. E o pequeno grupo não tinha onde se reunir. Aí foram lá num armazém abandonado e pediram ao dono do armazém para se reunir ali, porque era um grupo pequeno e eles não tinham dinheiro nem para pagar o aluguel. O dono do armazém disse: está limpo aí, pode usar. Aí eles entraram, deram uma limpada ali, não tinha púlpito, acharam uma caixa de papelão, pegaram a caixa, botaram no centro assim. Agora precisa de um pastor. Sabe quantas pessoas tinham reunido? 12. Eu não sei por que 12, mas esse número é impressionante. Não vou falar de 12 aqui. E aí, tem que ter um pastor. Quem é que vai ser o pastor? Ninguém tinha condições para ser pastor ali. Aí apontaram para o irmãozinho, que era o mais idoso, mais experiente. Não, você, irmão, vai ser o pastor aqui do grupo. Vai ser o líder do grupo.
Mas eu não posso ser pastor porque eu não sei ler, eu sou analfabeto. Não, mas vai assim mesmo, dá um jeito aí. Não, mas eu não sei pregar, eu nunca preguei. Não, mas você vai ser. Mas, gente, eu não posso porque eu sou descendente de escravo, eu sou negro. Vocês não estão vendo? Não, mas vai ser meu. Mas, gente, eu tive um derrame, eu não enxergo no olho e eu tenho um lado arrastando assim. Não, mas vai ser você. Eu não sei pregar. Vai, assume aí. Então eu vou orar. Eu só sei orar, não sei fazer mais nada. Tá bom, ora aí pela gente. E ele, com vergonha, pega a caixa de papelão e bota dentro da cabeça e começa a orar. E começa a orar. Quando ele começa a orar, todos ali foram batizados no Espírito Santo, gente. As pessoas que passavam na calçada, no meio da rua, caíam no chão. E aí chamou a atenção de um repórter. Ele disse, eu vou olhar o que está acontecendo naquela rua lá na Rua Azusa. Eu vou olhar lá esse negócio. Quando ele chegou lá, caiu na unção. E começou a registrar e disse, é Deus, é tremendo o que está acontecendo aqui. E o culto começou e a oração começou. E começou num domingo e já estava completando 2 anos e não parava o culto. As igrejas e os pastores, se quisessem encontrar suas ovelhas, tinham que ir lá, porque estava todo mundo naquele armazém, lotado pela rua, querendo entrar para ver o avivamento. Está chegando o avivamento espiritual nesta nação. Está chegando o avivamento espiritual, meu irmão. Creia! E o que dizer do avivamento do país de Gales? 1904. O que é o país de Gales? Um principadozinho lá da Inglaterra. Uma igrejinha pequena. Está lá para quem quiser ver ainda, visitar. Aí um jovem, 13 anos de idade, começou a orar por avivamento. E um diácono disse para ele, meu filho, você quer mesmo avivamento? Então não perca nenhum culto. Venha para o culto. Porque no culto você será tocado pelo Espírito Santo. E o adolescente dizendo, é mesmo? Então não vou perder nenhum culto. E ele ficou ali, sem perder culto. Ele não queria perder nenhum culto. Diferente de tantos adultos que perdem facilmente o culto, né? Se vai nevar, já olhei aqui, opa, vai cair quantas inchas? Estou fora. Não, deixa, eu já fui esse mês. Já entreguei até o dízimo. Meu Deus. E aí o adolescente criou-se dessa forma. E Deus falou com ele, ele diz, vou para o seminário. E o pastor diz, vai. É a estratégia para se livrar de crente que está querendo incomodar. Leva para o seminário, lá ele se vira. E aí, quando ele chegou no seminário, muito esforço que o pai não podia pagar, porque era pobre, trabalhava nas minas de carvão, ganhava muito pouco, mal daria para o sustento da família. Aí ele chega no seminário, o maior sacrifício, e ele tem uma visão à noite. E Deus fala com ele e diz, eu vou trazer o avivamento no dia tal, e deu a data. Ele diz, vou ter que voltar. Mas você acabou de chegar. Não, é porque Deus, 23 anos de idade, é porque Deus falou e eu tenho que ir. Arrumou as malas. Oi, cheguei, pastor. E pastor, mas rapaz, por que tu voltou? Por que tu ficou lá? Não, pastor, porque Deus diz que vai ter um avivamento. E é dia tal. Avisa para a igreja, pastor. Passa a informação para a igreja vir, porque vai ter o avivamento. O pastor, meu filho, é mesmo, né? Não fala lá, pastor. Irmão, olha, o irmão fulano está chamando o povo para oração. Não, não é por oração, não é para o avivamento. E aí o pastor diz, olha, o menino vai orar aqui, e tem uns 3, 4 jovens que vão acompanhar ele aqui. Aí veio os 4. E tinha um adulto, era a mãe da jovem que estava namorando com esse rapaz. Porque a mãe tinha que vigiar, né? Que ia ficar até meia-noite, era uma vigília e vinha um avivamento. E ninguém acreditou, mas ele acreditou. E ele estava lá orando. Quando foi chegando meia-noite, o vento do Espírito soprou naqueles jovens. E começou o avivamento. Eles caíam, choravam. E as pessoas começaram a ir para lá, porque eles não voltaram para casa. E diziam, eu tenho que estar na casa de Deus. Eu tenho que estar lá. E as pessoas começaram a chegar, e chegar, e chegar, e chegar. Tinha um campeonato de futebol marcado para aquele outro domingo. Cancelaram o campeonato, porque o povo inteiro estava nas igrejas, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o maior avivamento que tocou aquela nação.
E aí chega uma carta e apresentam para ele: olha, chegou uma carta aqui, Robert, Ivan Robert, o nome dele. Chegou uma cartinha aqui dos irmãos, é um pequeno grupo lá de Los Angeles. Ele diz: bota o nosso nome em oração aí, porque a gente está querendo um avivamento e a gente ouviu falar que chegou o avivamento aí. E Ivan Robert pega e coloca dentro do altar: Senhor, atende o clamor dos teus filhos e manda avivamento para aquele povo. E o avivamento chegou naquele povo e toca esta nação. Nós estamos numa terra profética de avivamento. Como é bom a gente estar em lugares de avivamento. Essa igreja é uma igreja de avivamento, meu irmão. Fala isso para o irmão que está do seu lado, para ele gravar mais aí. Meu irmão, essa igreja é igreja de avivamento. E Deus vai levando Ezequiel no vale de ossos secos. Ossos secos, esqueleto seco. Esqueleto fala de estrutura. É o esqueleto que sustenta a gente. Isso fala da igreja, estrutura que morreu. Você entendeu isso? A igreja, estrutura, morreu. Por isso que a igreja está fechando as portas. É a igreja institucionalizada. É a igreja denominacionalizada. Fechando as portas. Eu já preguei numa igreja que ali estavam só os brasileiros, cuidava da manutenção, porque não tinha mais ninguém na igreja, e estava esperando a convenção decidir o que iam fazer com aquele prédio. A igreja fechando as portas. E você olha e diz: não é possível, porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso prova que igreja não é formada pelas quatro paredes, mas igreja somos nós. Você é a igreja. Você é a igreja. E é você que vai receber avivamento. Não é as quatro paredes não, meu irmão. O avivamento vai chegar na sua vida, no seu coração, naquele que crê. Quem crê aí em avivamento? E aí a igreja, porque ela morreu? Porque não deu mais oportunidade à ação do Espírito Santo de Deus. Eu estive numa dessas reuniões agora, não foi o apóstolo Roberto. O apóstolo Roberto me convidou. Aqui tem uma agenda boa de atividades, de ministério, de convenções. Se for participar de tudo, né, apóstolo? Vai ter trabalho. E aí chega a reunião e termina a reunião e eu disse: eu não senti nada. Hoje não tem nenhum negócio aí para a gente se animar e acabou. Acabou a reunião. É assim. A igreja morrendo. Deixa eu dar uma palavra para você aqui. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Na Europa, o grande filósofo Nietzsche, 1882, ele escreveu: Deus está morto. E essa frase foi um impacto em toda a Europa da época. E ele escreveu um livro que ele criou um personagem, o livro A Gaia da Ciência. E ele disse que tinha um louco que andava com a lanterna acesa durante o dia, procurando Deus. E ele vai contando lá as loucuras daquele homem que estava procurando um Deus e não encontrou. E aí as pessoas responderam para ele: você sabe por que você não encontrou Deus? Porque mataram Deus e o enterraram dentro da igreja. Os teólogos ficaram irados com essa frase de Nietzsche. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Pior que ele estava certo. Mataram o Espírito Santo dentro das igrejas. E hoje eu quero declarar: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Fica de pé, meu irmão. Comece a orar e diz: vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Fala aí, fala, meu irmão. A igreja precisa do batismo com o Espírito Santo. A igreja precisa desse batismo. Aqui nessa região da Nova Inglaterra, Jonathan Edwards,
se levanta como teólogo de avivamento. E as pessoas começavam a criticar. E a igreja dizia: não aceitamos essa mensagem, essa pregação. As pessoas estão caindo pelo chão. Isso não vem de Deus. E o profeta e o avivalista Jonathan Edwards, ele começa a estudar os fenômenos e começa a dizer: isso é de Deus. Isso é de Deus. E começa a mostrar os textos. Quando consagraram o templo se encheu de fumaça e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Hoje você vai ser envolvido por esta glória do Espírito Santo de Deus. Hoje você vai ser envolvido por essa glória. E Jonathan Edwards, ele nasceu em 1703 em Connecticut. Você sabe onde é Connecticut? Pois é, todos sabem. E depois ele vai morrer, sabe aonde? New Jersey. E prega por toda essa região da Nova Inglaterra. Em 1741 ele prega em Enfield. E prega pecadores nas mãos de um Deus irado. E as pessoas começam a ouvir Jonathan Edwards e tomam consciência da existência do inferno. E se agarravam às colunas do templo, como se estivessem sendo sugadas para o inferno, pelos seus pecados. E ali eles começaram a se arrepender dos pecados. Olha, meus queridos, essa pesquisa da Lifeway chega a dizer que 58% dos crentes, 58%, eles não conhecem o Espírito Santo. Eles acham que é uma força apenas. Comece a orar pelo Espírito Santo de Deus para ele entrar na sua vida agora e trazer avivamento. Se você não conhece o Espírito Santo de Deus ainda, chama ele agora, porque ele vai se apresentar a você. Ele é Deus. Ele é Deus. É Deus agindo em nosso meio. Comece a orar. Clame a Deus por avivamento. Clame a Deus por avivamento. Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos. Profetiza, ó filho do homem. E Deus diz assim: Ezequiel, eu vou abrir as sepulturas. E eu vou arrancar o meu povo. E vou trazer o Espírito e colocarei neles. Deus vai colocar o Espírito em cada um de nós.